história muito forte, né? E aí ele voltou pra minha vida transformado, mas também com essa dor, né? Foi a perda do pai dele, a família inteira. E através da transformação que Deus fez na vida dele, como eu vi ele mesmo despedaçado, forte, ajudando outras pessoas, cumprindo, eu falei, que Deus é esse, né? Porque o Deus que eu conheço era muito raso, né? Era tudo muito... aquela filha mimada. Pra mim, Deus era quando tava indo tudo bem na minha vida. Eu não sabia lidar quando tava indo tudo mal, parecia que Deus tinha esquecido de mim. E ele, de uma forma assim, muito madura já na fé, tão posicionado, acabando de perder o pai dele, pregando a palavra do Senhor, falando que Deus sabe de todas as coisas, que ele ia continuar firme, seguindo a palavra do Senhor. Eu, no lugar dele, eu não sei se eu teria essa força, mas ele já estava numa caminhada longa ali. Foi no momento que ele já estava muito firme e maduro na fé, e teve um entendimento. Eu não tinha, vendo aquilo, eu falei, meu Deus, eu quero conhecer mais, né, desse Senhor que transforma, desse Senhor que dá essa força. E fui me aprofundando, fui acompanhando ele nas células, nos encontros evangelísticos, nos cultos, e fui me apaixonando, fui entendendo, mergulhando nas escrituras, até que eu vi que o vazio que eu tinha, que eu preenchia com aquelas bebidas, com aquelas remédios que eram drogas, né? Eu tava me drogando ali com aqueles remédios e misturando com bebida, só ia ser preenchido com um espaço que realmente tinha que ser preenchido, que era Jesus. E eu também tive uma dor, uma perda muito grande, que foi o Valmir, que foi um pai para mim, aquele meu empresário desde o começo, que acreditou em mim, que fazia tudo por mim, que vestiu a camisa e cuidou de mim, que eu cheguei em São Paulo muito jovem. Então, eu também perdi ele pro Covid, perdi ele nessa pandemia. E tudo assim, tudo um atrás do outro. E eu vivi essa dor, e ele que já estava mais forte para isso, me consolou, porque foi um pai para mim, ele foi um pai para mim. E em meio a tudo aquilo, eu fui fazer um show, Vilela. E nesse show, tudo que era colorido pra mim, que era o meu sonho, tudo que eu mais amava, imagina, eu tava, sei lá, quanto tempo sem fazer show na pandemia, num show lotado pra mais de, sei lá, 20 mil pessoas, era Barões da Pisadinha e Mila, com os hits estourados da pandemia, tudo que eu sempre quis. E eu vendo ali aquelas pessoas dançando, cantando a minha música, parecia que eu tava no inferno. É mesmo. Tava tudo, ali o véu realmente foi rasgado. Porque aquilo me deu uma aflição tão grande, aquilo que era para ser a minha alegria, eu estava desesperada, eu não via a hora de acabar. Eu comecei a chorar e falei para as pessoas, eu não consigo. E Deus falando comigo, eu já te tirei desse lugar, filha. Sai daí, eu já te permiti viver os teus sonhos, agora você vai viver os meus. E eu saí chorando, e falei para ele, eu não quero mais. E foi aí que eu resolvi entregar minha vida para Jesus. Foi aí que eu ouvi a voz dele, foi aí que eu vi o que eu estava fazendo e percebi o que eu queria fazer a partir dali. E aí vivi um processo de contrato, de coisas, porque eu tinha uma agenda, né, a ser seguida. Tinha um contrato, tinha que pagar 10 milhões de reais a multa. Ela tava na Condzilla. Tava na Condzilla, que é o maior de funk aí. Sim. Inclusive, aí conversamos muito, eles... Chegaram um momento que eles me entenderam, viram que realmente era o que eu... Era real minha conversão, que eu não ia mais fazer aquilo. E eles também não tinham entendimento do que eu queria fazer daqui pra frente. E pra honra e glória de Deus, eles me liberaram. Até aí foi um ano, né, amor, de conversa, de... Enfim. E quando eu fiquei livre, eu não tinha dúvida do que eu queria fazer, era servir a Cristo com o meu dom. E foi aí que nasceu a minha primeira canção, que é a Simplesmente Sou, que eu lancei em dezembro do ano passado. E nela eu relato esse testemunho, essa parte do meu testemunho, que foi quando eu realmente enxerguei o que eu estava fazendo e o que eu queria fazer, e Deus falou comigo. E eu mostro nesse clipe que é um testemunho em forma de canção, que inclusive em 3 meses eu fui indicada para o Troféu Gerando Salvação. Estou concorrendo à categoria Melhor Videoclipe, e Deus me honrou, né? Porque quanto mais pessoas assistirem esse testemunho, quanto mais pessoas conhecerem a minha história, e ver o que Deus fez na minha vida, mais vidas vão ser transformadas. E esse é o nosso maior objetivo, né? E a partir daí, eu mergulhei de cabeça em evangelizar com meu marido. A gente tem um ministério juntos, como um casal. A gente canta, prega, evangeliza. Inclusive, agora a gente estava na Europa, né? Fazendo a nossa turnê internacional. E não é fácil, né? Vou dizer que entregar tudo para Jesus... Tem gente que fala, fez isso por dinheiro. Dinheiro era o que eu ganhava no mundo, né? Exatamente. Tantas coisas dos bastidores que a gente não compartilha, mas a gente segue firme, porque
Hoje a gente tem a confiança no Senhor. Antes a gente não tinha esse entendimento, né? Hoje a gente tem essa confiança no Senhor, que se a gente está passando por uma luta, por uma prova, é porque Deus tem um propósito nisso. Então, hoje a gente segue firme, E é passando muito, pelas muito provas. louco, Vilela. Porque quando eu voltei com ela, ela tava no funk. Sim. Estourada como referência muito do dinheiro. funk, né? Caramba. E aí cantando com a Anitta, com o Xande, com... essa era a imagem que ela tava passando. Mas eu conhecia a Mila. Eu sabia quem ela era. Só que eu também conhecia o mundão. Aí, o que eu falei? Eu vou acompanhar ela em todos os lugares. Verdade. Eu também não sou bobo, né? Deixar ela aí nos rolês aí, cantando e tal. Aí eu fui naquela farofa da GK. Sei. Eu já convertido. Já firme. Eu fui pra acompanhar ela. Lá na farofa, aí descobriram, o meio gospel descobriu que eu tava lá e falou, esse daí é o falso crente, esse menino não sei o que, esse menino não sei o que. Mas foi lá na farofa que Deus abriu os olhos dela também. Sim. É mesmo? Sim. Porque Você lá... viu que não pertencia aquilo lá? Não, Que foi? não, que lá, Vilela, teve um momento que eu parei e falei assim, ó, aqui, eu não tenho mais 16 anos, você não tem mais 18 anos, você já tá com 30 e pouco e eu também. Eu quero ter a minha família, eu quero que meus filhos olhem pra mim com orgulho. Que fale, meu pai, ele faz isso, ó, minha mãe, ela faz isso também. A família que eu penso pra minha vida é dessa forma. Entende? Agora, tem pessoas aqui que estão numa idade já avançada que eu não queria se eu fosse filho. Ah, Entende? Olha bem pra isso. É isso que você quer do seu futuro? Porque assim, agora você tá com o corpo inteiro. Agora você tá sendo visto como uma mulher linda, como uma mulher sensual, que vai chegar um momento que não tá mais. E aí já é muito tarde. Entende? E aí foi o momento que ela começou a enxergar tudo aquilo de uma forma diferente. Sim. Entende? Foi ali realmente que o Senhor me deu sabedoria pra entregar no meio daquela confusão toda. Não era pra evangelizar as pessoas que estavam lá. Não, era pra abrir os olhos dela. Entende? E aí quando ela voltou, foi uma enxurrada de comentário. Eu perdi mais de 300 e poucos mil seguidores. Todo mundo, falso crente. Eu já tinha algumas marcas que estavam comigo do meio gospel, romperam o contrato. Você é um falso crente. Um monte de gente parando de me seguir. Mas o que Deus falou no meu peito, eu não ia deixar morrer. Porque eu volto naquilo. No dia mais difícil da minha vida, quem tava era ele. Se ele falou que ele fez uma transformação na minha vida e ia fazer uma transformação na vida dela, eu acreditei, Vilela. E continuei. Mas não, eu não impus nada na vida dela. Eu falei assim, eu vou apresentar um novo estilo de vida pra ela. Aí eu comecei a levar ela no escape, você gostou pra caramba, divertido, vamos pra um teatro, vamos pra um cinema. Ao invés da gente encher a cara, vamos comer um negócio diferente. Eu vou te levar também na casa dos meus amigos, do Galego e da Lise. Acho que foi a parte mais forte. Foi a parte mais forte. por quê? Porque a Lise também tem uma história assim como a gente, que Isso. ela era paniquete, ela Lise. largou A Piu Piu. o mundo também pra viver pra Cristo. Claro que a Lise ganhava muito mais dinheiro, assim como eu, lá no mundo. Claro que ela tinha muito mais reconhecimento, muito mais prestígios, vamos dizer assim, visibilidade. Igual a mim, então eu vi uma mulher lá bonita, linda, que a Lise é, que também renunciou tudo para viver para Jesus, e a família linda que ela construiu, e a vida linda que ela estava vivendo. Então ela foi uma grande inspiração para mim. Falei, é isso que eu quero que Deus transforme a minha vida também, assim como ele transformou a dessa mulher, que é linda e tem uma história muito parecida com a minha. Então, acho que ali foi o ponto-chave, assim, eu ver essa família, o Galego e a Lise ali. E que ali, na casa da Lise e do Galego, a única coisa que tinha de diferente das outras casas era a presença de Deus, né? Sim. E Vilela, é isso que acontece. Tipo assim, pra mim, eu fui criado dentro de um lar onde meu pai e minha mãe, eu nunca vi meu pai olhando pra mulher nenhuma. Nenhuma. Eu nunca vi meu pai e minha mãe discutindo na minha frente. Eu sabia que eles estavam discutindo, mas num quarto trancado. Entende? Pra mim, meu pai e minha mãe eram os únicos românticos, os últimos
da Eles história. eram demais mesmo. Pra mim não existia mais isso. Só que quando eu entro na casa do Galego e da Liz, no meio da confusão, no meio de toda aquela loucura, e ainda tinha amor e tinha um respeito entre os dois, e aí eu sentia a mesma coisa que eu sentia na minha casa, eu sentia na casa deles, eu falei, opa, ainda existe sim. Ainda tem saída. Eu posso ter um relacionamento assim. E foi isso que eu apresentei pra ela, sabe? Eu não falei pra ela, larga isso e tal, tal. Não, o que eu apresentei foi o que deu certo, né? Foi o que deu certo. E aí, aos poucos, ela foi mudando. Chegou um dia, pegou todo o remédio, jogou na privada, pegou ali na geladeira dela, só tinha caipirinha pronta, pegou, jogou fora, falou, eu não quero mais isso. Eu não quero mais dia isso. a gente tá descendo no elevador e encontrar duas pessoas que tinham bebido e só de eu sentir o odor da bebida no elevador, eu comecei a passar mal. Eu lembro que esse dia marcou muito. Eu falei, nossa, eu não quero beber mais. Falei pra ele, ele não acreditou. E eu ouvi, Lela, o pessoal olha assim e fala, ai, que exagero e tal. Não, exagero, tem gente que consegue beber e ficar de boa. É. Agora eu, mano. Não, se eu a gente bebo, não. a gente Perdi o controle. perdi Era o controle. Nossa. Era tipo assim, é surreal. Nada, entende? cada um sabe onde aperta, né? Os seus. Por isso que o senhor começou a tocar muito. Tinha muito problema com bebida, muito no me nosso transformava. E ali foi acontecendo a transformação. E aí o que aconteceu foi que um dia teve um pastor na internet que falou assim: ah, essa menina aqui, olha só, e começou a analisar os vídeos dela. Nossa. Os vídeos dela como E ela não tava convertida ainda. Tava num processo, assim, de conversão, quase que esse cara estragou tudo, É mesmo? assim, porque E aí, ele me Ele ridicularizou, olhou e falou assim, essa menina parece uma prostituta de época, com essas roupas, é mulher desse pastor. E, mano, falou eu tava várias convertida, coisas, ela assim. não. Aí ela dentro de casa, virou Eu e falei, ficou... ser crente é isso aí, Nossa, até bati a boca aí. Ser crente é isso, julgar os outros, assim, ele não sabe da minha história, ele não sabe quem eu sou. Se for ser crente, é isso aí, eu não quero ser crente, não. Aí ele falou, foi muito sábio, o Wilde, nas palavras eu nunca me esqueço. Ele falou, amor, alguns crentes podem ser assim, não são todos, mas Jesus não é. Ele te conhece. Aí começou a pregar pra mim, eu comecei a chorar, e aí não liguei. Desapeguei do que esse cara tinha falado. Chegou um dia, ela falou assim, eu vou abrir mão de tudo. Eu quero ser batizada, eu entrego show. minha vida a Cristo. Depois do meu último show. E aí eu sabia, né, Vilela, que o negócio ia complicar também. É. E não É foi porque fácil, a não galera foi não sabe o fácil. preço que se paga também, né? Não Ô, foi Vilela,